agradecer então o convite da Associação dos Estudantes da pós-graduação. Agradecer a presença de vocês. O Mauro aqui. Propor para vocês um percurso de discussão que ele parece bem mais profícuo que pensarmos apenas a questão da universidade. O que eu proponho para vocês é nós pensarmos juntos. Eu vou dar uma proposta de poder, é claro, para as coisas sirvam como base da nossa discussão. Pensarmos muito o problema de produção de uma teoria crítica na periferia do capitalismo. O que é essa questão? Que ela é, talvez, o aspecto mais difícil e mais relevante do debate que nós temos que fazer. Em geral, nós nos apropriamos de formulações desenvolvidas e outras experiências do capitalismo, tá? Em particular dos países centrais, via de regra é isso, e via de regra também copiamos e adequamos essas formulações conceituais, as experiências dos países centrais à nossa realidade. O que produz um efeito curioso, que a nossa realidade fica absolutamente descoberta, né? Descoberta no sentido pejorativo do termo, ela fica a ser entendida. Tá? Evidentemente que isso é apenas um esquema geral, como funciona a apropriação da cultura e do pensamento em um país como o nosso, um país periférico. Tá? E é claro que existem algumas experiências de formulação de uma, que eu chamo de uma tradição crítica, que vai num caminho um pouco diferente. Sobre essa tradição crítica, que eu vou usar várias vezes esse termo na minha fala, espero usar várias vezes esse termo, eu delimito a origem dessa tradição crítica com basicamente uma geração, que é a geração que é vulgarmente conhecida pelos intérpretes do Brasil. Eu não tomo os intérpretes do Brasil como uma tradição crítica, eu tomo apenas o Sérgio Buarque e o Caio Prado. Não julgo que a obra do Gilberto Freire ela possa ser introduzida numa reflexão crítica sobre o Brasil, que tem elementos interessantes na obra dele. Mas, dito isso, Nova História, eu tomo como ponto de partida da nossa tradição crítica o Caio Prado e o Sérgio Buarque. E um gancho rápido com esse ponto de partida, me parece que ela foi melhor desenvolvida, bastante desenvolvida, e é por isso que eu vou tratar dela aqui, tá? Na experiência da Universidade de São Paulo. Tá? Foi talvez a nossa primeira experiência mais acabada de uma universidade do Brasil. Tá? Então vejam, a nossa tradição crítica é muito recente. Tá? É evidente que depois da experiência da USP nos anos 60, essa tradição crítica se envolveu, tá? Não só aumentou o número de pensadores, como a qualidade dela se desenvolveu razoavelmente. E no último período, né, juntamente com uma questão que ela pensava, que era exatamente o Brasil, tá? Um projeto do Brasil, uma forma de pensar, tá? De modo crítico a nossa experiência de formação, na medida em que essa nossa experiência de formação ela entra em crise, tá? Eu vou um pouco mais dos aspectos logo mais, tá? A própria tradição crítica também vai entrar em crise. Então o que eu vou propor para vocês? Eu vou propor para vocês que nós pensemos o que é um pensamento crítico, uma tradição crítica na periferia do capitalismo. E ao pensar isso na periferia do capitalismo, tá, nós pensamos um pouco na linhagem dessa tradição que eu estou aqui indicando para vocês, em que um momento chave do desenvolvimento dessa tradição é a própria história da Universidade Brasileira, principalmente a partir
da segunda metade do século XX. Então, vejam só, ao tratar um pouco aqui dos dilemas da universidade do país na segunda metade do século XX, eu vou tratar também da formação desse tipo de pensamento, que é o que vai nos remeter ao final da nossa conversa a uma elaboração talvez necessária, urgente, tá? Sobre qual é o papel que movimentos sociais como o MST pode vir a cumprir para tentar desenvolver ainda a continuidade desse pensamento da tradição política. Vamos para isso então. Tá? Minha primeira proposição para se entender esse movimento de uma tradição política, pessoal, olha só, tem um parênteses aqui de rodapé. Isso que eu estou chamando aqui de uma tradição política, tá? ela sempre teve lugar nas principais formações sociais contemporâneas, tá? Ou, se vocês preferirem, modernas, contemporâneas. Nós pegamos ali da segunda metade do século XVIII em diante, né? Seja na França, seja de certo modo, né, na Alemanha, depois na Inglaterra. Sempre houve ali, né, um conjunto de autores ligados a certos tipos de movimentos sociais ou a certos aspectos do processo social dessa sociedade que tentaram formular, tá, alguns desajustes de forma crítica, né, do desenvolvimento dessa sociedade. Então, de certo modo, pessoal, a aclimatação dessa questão da tradição política entre nós, ela diz respeito a um capítulo que é um capítulo clássico das sociedades modernas. Tá? É aquele conjunto de pensadores que mais ou menos desenvolverá ali uma obra coletiva, mesmo que seja por vários autores individuais, é uma obra mais ou menos coletiva, que serve mais ou menos de referencial, né, de critério, né, para o desenvolvimento dessa formação social específica. Na França foi o iluminismo, né? Na Alemanha foi o idealismo, desde Kant até Hegel, né? E entre nós, eu insisto, esse tipo de tradição ela se desenvolve mesmo no século XX. Né? Não que não houvesse no século XIX ou em outros momentos, né? Principalmente no século XVIII e XIX, alguns autores que se colocavam já no movimento contrário à lógica da nossa sociedade. Mas ela vai se colocar de forma consistente, com elaborações mais profundas, já, no marco aqui do século XIX, do século XX, com esses autores que eu indiquei. Muito bem. Feito isso, pessoal, vejam, eu proponho que a gente pense aqui esse desenvolvimento, né, de um pensamento político, de uma tradição política, em três eixos que vocês vão ver que se interpenetram no tempo inteiro. O primeiro deles é o movimento da sociedade. Como eu acabo de me referir, pessoal, né, nós não vamos encontrar uma tradição política na Grécia Antiga. Bobagem nós procurarmos isso, porque na Grécia Antiga quem pensa são os senhores de escravos, né, e os acertos entre os senhores de escravos eles fazem na água dentro. Então vamos produzir aqui um tipo de conhecimento, um tipo de pensamento que vai se produzir na forma de uma crítica e uma oposição à lógica política daquela polis. Tá? Então veja, isso é evidentemente moderno, isso é uma característica de uma sociedade como uma sociedade burguesa. Então, a primeira premissa que eu proponho é entender esses movimentos que a sociedade burguesa faz entre nós, que necessidade ela tem da universidade, que é exatamente dentro da necessidade da universidade que nós podemos entender aqui como vai se produzir, né, um tipo de pensamento que é um pensamento que destoa criticamente nesses dois processos. Primeiro, pessoal, que é uma coisa curiosa, né, e não deve ser tomada como algo racional, é o fato de que a universidade se aclimatou entre nós muito tardiamente. Diferente do que foi na América espanhola, mesmo na América inglesa, né? Entre nós a universidade foi tardia. As primeiras faculdades são do século XIX, né? E isso que nós chamamos mesmo de uma reunião de saberes, que é a universidade, é um fenômeno do século XX. A Universidade do Brasil é da década de 20, tá? E a Universidade de São Paulo é de 35. Eu vejo que este movimento ele é um movimento muito tardio. E há uma resposta para isso, que é uma resposta mais ou menos fácil de nós entendermos. Tá?
Ou seja, até mais ou menos a década de 30, pessoal, não há, na nossa divisão social do trabalho, nas nossas especialidades, grandes necessidades de profissões mais complexas, né? Como a engenharia e outras coisas mais que dizem respeito justamente à produção técnica do conhecimento. Tá? Ou seja, para um país ágil exportador, em que o grosso, né, da sua economia gira em torno, né, da exportação, seja da cana-de-açúcar, do café, da borracha, do cacau, etc., né, desdobrar essa divisão social do trabalho, que é a produção de um conhecimento mais elaborado, conhecimento tipicamente acadêmico, né, não se colocar como uma necessidade social. Ela vai se colocar como uma necessidade social a partir da década de 30, que, como todos nós sabemos, com a Revolução de 30, há uma virada importante, né, no processo de acumulação de capital no Brasil. O deslocamento desse processo de acumulação de capital, ele deixa de ser feito centralmente através da agroexportação e ele passa cada vez mais a ser feito através da indústria, né, a tentativa de desenvolvimento de uma indústria nacional. Vejam, é neste quadro, nesses marcos da passagem, né, da Revolução de 30, dos marcos, né, da década de 30, que vai se colocar como uma necessidade social, né, o surgimento da universidade. Olha, quando começa os primeiros projetos, né, da USP, que se começa a aclimatar aqui o espírito universitário, o que chama a atenção justamente deste projeto, pessoal, é que no movimento de se configurar a USP, se tenta também se configurar aqui um espaço de reflexão mais ou menos controlado sobre esse processo histórico que está lentamente no Brasil. Isso era, inclusive, uma coisa importante da afirmação, né, da burguesia paulista, justamente como parte, né, que estava alijada momentaneamente do processo da Revolução de 30, mas como uma parte relevante deste processo histórico. Então, nós vamos ter nas primeiras tentativas do primeiro movimento da formação da USP um quadro muito curioso. Né? Muito curioso por quê? Porque é uma instituição que se forma pela primeira vez a série no país. A Universidade do Brasil era uma coisa muito pouco séria, era mais uma junção de faculdades, basicamente a Faculdade de Engenharia, a Faculdade de Medicina e de Direito. Foi a nossa primeira forma de ensino superior. Portanto, a USP é a tentativa mais séria de desenvolvimento de um ensino universitário, aquele conceito clássico da sociedade burguesa de universidade. Ao mesmo tempo que se instaura isso como uma exigência da divisão social do trabalho, né, do nosso processo de urbanização e de industrialização, essa universidade ela tem aqui um espaço de liberdade que permite ela formular vários tipos de análises críticas sobre esse mesmo processo. Então veja, é algo sujeito isso por quê? Porque ela está colada ao processo, ela é uma exigência do processo, mas ela tem um descolamento relativo com esse processo, em que estes primeiros intelectuais formados nessa universidade podem ler o que está em andamento na sociedade brasileira de forma crítica. Basta vocês pegarem aqui, eu poderia citar vários outros autores, eu vou citar dois, que eu acho eles emblemáticos disso que eu estou falando. Nós podemos pegar aqui o Florestan Fernandes, tá? Toda a obra do Florestan Fernandes, a construção aqui do que nós chamamos de uma sociologia crítica. Tá? Vejam a obra do Florestan Fernandes, com toda a biografia, a trajetória do Florestan Fernandes, que evidentemente não é linear, tá? Vai colocar desde o início, esse passagem, a sociologia progressista, tá? Desde o início, o Florestan vai se colocar meio que um caminho aqui de fazer desse espaço dele, da cátedra dele, da universidade, tá? Vou usar uma imagem dele, né? Um tribuno do povo, tá? No sentido de que o conhecimento que ele vai elaborar é um conhecimento que se opõe a este processo em curso, porque é um processo autoritário, evidentemente, desde que a Revolução de 30, tá? É uma revolução pelo alto, ela dispensa as massas, né, de assumirem seu próprio destino. Lembre-se que a instituição que é produzida junto com a Revolução de 30, a USP, é uma instituição extremamente elitista. Tá? Obviamente, ela não é uma instituição aqui aberta, tá, a qualquer livre aspiração das camadas populares. Portanto, a formulação de um pensamento como este da sociologia crítica tem um Florestan Fernandes, né, uma figura-chave, né, ela foi feita em condições tais em que a produção disso
podia ter um descolamento crítico em relação àquele processo. Um outro autor que poderia citar aqui é o Antônio Gramsci, tá? Não menos interessante do que o Florestan Fernandes, tá? Observe que a obra do Antônio Gramsci vai no mesmo caminho, tá? Ela descola desse processo. É uma obra que se coloca criticamente em relação à formação da sociedade brasileira, da cultura brasileira, etc, etc, etc. Então, vejam só, tá? Se nós pegarmos aqui esse primeiro movimento na produção de uma tradição crítica, tá? Na sua aclimatação no interior da universidade brasileira, nós chegaremos mais ou menos a essa síntese, que, do meu ponto de vista, é uma síntese sui generis. Tá? Dada o exercício da cátedra, é possível esses intelectuais e muitos outros, né, produzirem um tipo de conhecimento no interior dessa universidade que se volta contra este processo social e contra também as formas elitistas dessa instituição. Veja, este é um balanço importante desse primeiro movimento de desenvolvimento da tradição crítica no interior da universidade. Parênteses, pessoal. Aquela primeira gestação da tradição crítica no Caio Prado e no Sérgio Buarque, observem dois detalhes curiosos. O Caio Prado é de uma família muito rica, então ele tinha plenas condições de se autofinanciar. E o Sérgio Buarque ele se valeu de uma bolsa, né, que aquela época já tinha. De uma bolsa, foi para a Alemanha, passou lá alguns bons anos de boemia e estudos, né, que renderam aí para a tradição política brasileira dois livros muito interessantes, tá? O Raízes do Brasil e mais tarde o Visões do Paraíso. Então, fechando aqui esse primeiro movimento, pessoal, e dando a ele uma outra conotação agora, vejam o que caracteriza a tradição política. Se eu fiz um paralelo dela com outros países, por exemplo, eu disse para vocês, olha, na França, o iluminismo é uma tradição política. Quando nós pegamos obras lá de Voltaire é um cara marcante na tradição francesa, na crítica da igreja. Se nós pegarmos um Diderot ou um Rousseau, ambos são muito marcantes, não só de uma crítica a uma determinada forma ideológica daquela sociedade, que era a religião, mas eles eram também uma crítica a uma determinada forma do Estado absoluto. E aquela formulação deles, mesmo que não tivesse sido a intenção deles, e não era a intenção dos iluministas, que o pensamento deles se traduzisse num movimento revolucionário, não há a menor dúvida de que a Revolução de 1789 ela bebeu dessa fonte. Veja, da mesma forma vai ocorrer uma coisa curiosa no Brasil. Se nós pegarmos o movimento que eu estou aqui propondo para vocês dessa tradição política, se nós passarmos por um momento dela, não muito profundo, mas importante, como a Semana da Arte Moderna, em duas figuras da Semana da Arte Moderna, a de Andrade e o Oswald de Andrade, e retomarmos essas formulações que começam a ser produzidas dentro da Universidade de São Paulo, principalmente nas figuras ali do Florestan, dele, da figura do Grande, do curso dele, etc, etc, nós vamos observar aqui um impressionante movimento de massas que vai se constituindo no Brasil, principalmente a partir da década de 50, direta ou indiretamente, eles bebiam essas condições. Foi o nosso movimento mais interessante, se isso nos interessa, foi o nosso momento mais interessante de prática social. No sentido justamente aqui da junção de um tipo de pensamento crítico com práticas sociais e políticas que levaram adiante essa criticidade. Se nós entendermos um pouco o clima ali do final dos anos 50, que vão desaguar em 64, conjunto de efervescências, de debates que se dão nesse processo, com as intervenções desses e muitos outros autores e as suas relações, ligações e elaborações com movimentos como o movimento das ligas camponesas, o movimento operário, etc, etc, nós temos aqui um momento clássico da nossa história contemporânea. Nunca mais vi. Portanto, veja, este primeiro movimento da tradição política dentro da universidade, dadas as próprias circunstâncias em que essa instituição se organiza, pela relativa autonomia que esses pensadores tinham no exercício da sua profissão ali dentro, ele pode produzir essas condições que eu aqui descrevi. Com um detalhe, este amplo movimento de massas estava, de certo modo, inscrito nas contradições que a sociedade realizava naquele processo tardio de urbanização e de industrialização. Era um conjunto de contradições sociais que fervilhavam. Tá? A imagem do Antônio Cândido é boa. O Antônio Cândido diz o seguinte, né? Foi a consciência traumática do nosso atraso. É isso que vai impulsionar, tá,
aquela geração, uma geração também única, que não se repete na nossa história, que é a geração que vai intervir aqui a partir dos anos 30, na literatura, nas ciências sociais, nas artes, etc, etc, etc. Muito bem, este é o nosso primeiro balanço. Então veja, a universidade foi, naquele processo histórico, naquele contexto, um habitat razoável para o desenvolvimento de uma tradição que pensa criticamente a nossa realidade social. E, ao fazer isso, ela conseguiu, de certo modo, direta ou indiretamente, observe, não precisa ser uma invenção do Voltaire sempre pelas massas. Na medida em que vai se produzir uma facilitação da crítica do Voltaire para as massas, algo do Voltaire está naquele movimento que vai criticar a Igreja em 1789. O mesmo posso dizer aqui dos nossos autores e as suas relações com esses movimentos que eu descrevi. Veja, a ditadura militar, ela é um corte nisso, principalmente porque ela é um corte nas vicissitudes desse processo social. O que está em jogo para a ditadura militar ali é uma contra-revolução dele. Ou seja, a imagem que o Florestan usa de uma contra-revolução preventiva é perfeita. Nós poderíamos pegar aqui vários autores. Eu sei que hoje em dia está na moda fazer revisionismo da história. Sei que hoje em dia a maior parte dos historiadores diz esse parte que tinha uma situação revolucionária é bobagem. Bom, eu vou continuar com a bobagem. Eu acho que tinha uma situação revolucionária, ela tendia a essa situação. Posso usar aqui um historiador como o Jacob Dorender, que diz isso pessoalmente no Combate das Trevas. Posso usar aqui o Roberto Schwartz, que também insiste nisso num texto dele dos anos 70. Enfim, posso usar aqui de vários historiadores e pensadores que viveram aquele processo histórico. Portanto, veja, se havia aqui um processo de transcrescimento da luta política que tendia para uma situação pré-revolucionária, o que ocorre em 64? Um bom jargão político é uma contra-revolução. Veja, o aspecto central dessa contra-revolução é intervir naquelas contradições que colocavam o Brasil à beira de um outro projeto de uma sociedade moderna. E que, no mínimo, uma das nossas coisas mais brutais e abismais, que é a iníquo distribuição de riqueza, teria que ser colocada em xeque. E era colocada em xeque programaticamente pela reforma de base. É exatamente isso, o conteúdo das reformas de base. Então, vejam, a intervenção militar nesse momento, o corte dessa grande contra-revolução, a nossa grande experiência da esquerda brasileira, pessoal, são esses anos. O nosso grande corte traumático, no sentido justamente de uma derrota coletiva, é essa de 64. Portanto, se a ditadura faz essa intervenção, a ditadura civil-militar, evidentemente não é uma patelada, evidentemente tem largos laços com setores da sociedade brasileira, principalmente setores empresariais, se é este corte, veja, esse corte significa também uma resolução pelo alto das contradições que estavam postas naquele momento. O que estava posto naquele momento que eu quero apenas destacar como contradição central? O que estava posto naquele momento como contradição central é uma coisa, digamos assim, uma coisa básica no processo de modernização, que é inerente à sociedade burguesa. O que é básico no processo de modernização, pessoal? O desenvolvimento das forças produtivas, a certa altura do seu desenvolvimento, ele produz uma quantidade tal de riqueza em que essa quantidade, essa riqueza, ela vai sofrer uma grande pressão para ser distribuída. Portanto, é um elemento que faz parte do processo de modernização a tensão pela distribuição da riqueza. Fez parte da Europa, se vocês quiserem agora fazer um pequeno parênteses, é só vocês voltarem lá, por exemplo, para a Inglaterra, na segunda metade dos anos do século XIX. O que nós encontramos na Inglaterra na segunda metade do século XIX? Nós encontramos um vasto movimento de massas, um movimento operário, reivindicando a redução da jornada de trabalho, melhores condições de trabalho, legislação social, melhores salários, etc, etc, etc. Veja, essa tensão distributiva, ela é um marco desse tipo de processo social, que faz parte, evidentemente, da história do capitalismo. Neste momento, evidentemente, uma sociedade tardia e periférica como a nossa, se dá muito tempo depois. Mas ele se deu, ele se colocou plenamente na nossa história. Ele foi interrompido. Qual é a solução que vai ser dada pela ditadura, pessoal? A solução que vai ser dada pela ditadura é a famosa imagem, se você me permite aqui levando a fonte, a imagem que foi produzida pelo Fernando Henrique, a nossa burguesia
topa ser uma sócia menor do capital multinacional. Tá? Ora, é este movimento, que é uma revolução por cima, que não mexe nessas contradições, vai ter um custo. Qual é o custo? Ora, naquela geração anterior, a geração que eu descrevi aqui para vocês, existia aqui um horizonte progressista, tá? Elástico, em relação ao futuro do Brasil. A imagem de que o país era um país do futuro era uma parte de um ethos comum dessa geração. E ele tinha evidências da história, ou seja, era mais ou menos objetivo a possibilidade de se alcançar melhores condições de vida, né? Melhores condições de distribuição de riqueza, etc, etc, etc. Portanto, veja, este ethos, na medida em que há esse golpe e que a burguesia resolve ela aceita ser sócia menor do capital internacional, este ethos é a possibilidade objetiva de um movimento da sociedade brasileira, no sentido de se transformar uma sociedade minimamente civilizada, é adiado de forma indefinitiva. Literalmente é isso. Ou seja, aquele jogo, né, de que o subdesenvolvimento significava uma etapa do desenvolvimento, a partir do golpe fica muito claro que o subdesenvolvimento não é etapa nenhuma do desenvolvimento, ela é uma forma de existência de uma sociedade periférica. E isso será aceito pela burguesia brasileira sem nenhum problema, sem nenhuma má-fé, sem nenhum problema de má consciência. É isso mesmo. E isso, evidentemente, vai significar uma imensa violência. Parênteses, a nossa ditadura, ela evidentemente não realizou aquele banho de sangue que nós vamos encontrar na chilena, na Argentina, mesmo no Uruguai. Mas isso é aparente. Porque, vejam só, sob o ponto de vista da tortura, da quantidade de pessoas torturadas, e sob o ponto de vista da quantidade de pessoas exiladas, a ditadura brasileira, digamos assim, ela se saiu extremamente bem. Ela torturou em larga escala mesmo, e exilou em torno de 1 milhão de pessoas. Ou seja, é uma marca impressionante de uma sociedade como a nossa nos anos 60. Então vejam, isso foi uma intervenção violenta, traumática, que tinha exatamente esse objetivo, essa objetividade de intervenção na história. Dado este movimento, dada essa perspectiva para o Brasil vai se tornar, a partir de então, uma forma mais ou menos disforme, ele vai assumir a sua... eu vou usar aqui a imagem do Chico de Oliveira, né? Ele vai assumir essa sua característica do pequeno monstrengo, o Chico chama de ornitorrinco, né? Ou seja, o Brasil vai ser esse pequeno monstrinho cuja sua perspectiva de outra nação fica indefinidamente adiada. Isso tem reflexo sobre a universidade, ou seja, isso não vai passar em branco para a universidade brasileira. Isso vai afetar a universidade. O pessoal vai afetar a universidade em 2 movimentos básicos. O primeiro movimento é um movimento muito importante, que é a transmissão de uma tradição. A transmissão de uma tradição, ela implica um espaço de liberdade, condições de sociabilidade razoáveis, ou seja, tempos de paz, em que essa tradição ela pode ser repassada para a nova geração, né, em condições de debate. Você sabe que a ditadura militar, na verdade, ela impôs uma impressionante censura à academia. Portanto, a possibilidade de se transmitir a tradição da geração anterior para as novas gerações, isso foi possível por outros caminhos, por vários outros caminhos, mas ela não foi possível por condições normais. Ou seja, o debate que a tradição política tinha produzido no momento anterior foi interditado no período da ditadura. E isso vai afetar, evidentemente, o desenvolvimento desse debate na sociedade. Alguns indivíduos podem se interessar em buscar, pagando o preço disso, de forma clandestina, sendo suspeito, etc., etc., os laços da tradição política. Mas o conjunto dos indivíduos, dado esse risco da censura, né, e da prisão, vão deixar de lado essa possibilidade.